Boa tarde, noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos envolver e nos acolher a todos. Que nos sintamos aqui abertos, dispostos a receber tudo que a espiritualidade, o alto, nos proporciona em momentos como este, de fraternidade, de comunhão, a fim de que os nossos corações possam sair daqui mais renovados, com a fé, a esperança alimentadas e com uma vontade crescente, uma vontade gigante de amar e de servir. Como nunca, são esses os ingredientes de que precisamos a fim de poder tocar a nossa vida com serenidade e construir ou auxiliar Jesus a construir um mundo de mais paz e de mais fraternidade a partir da nossa ação. Então é com esse intuito que aqui nos reunimos, que aqui me coloco na simples condição de um irmão, aprendiz como todos, que tem buscado com Jesus o caminho, a verdade e a vida. Que tem buscado nas palavras de Jesus aquelas palavras de vida eterna que despertam em nós o senso de eternidade e nos conclamam a uma vida maior, a uma vida mais plena. O meu muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de aqui estar, e não poderia começar a reflexão sem antes fazer alguns agradecimentos especiais aos queridos amigos Fernando e Clévis, que receberam a mim e a Flávia com tanto carinho, a nossa gratidão pela hospitalidade, pela amizade, e um agradecimento em especial ao seu Bazan, que também nos acolheu com a sua generosidade, com a sua bondade, nos proporcionando momentos inesquecíveis ao coração e à memória. Então, na pessoa deles, agradeço a todos desde já pelo carinho e pela paciência, pela bondade, e que saiamos todos daqui mais animados, mais dispostos a vibrar realmente no espírito de fraternidade. E o tema que nos propusemos dessa noite é daqueles temas ou daquelas lições do Evangelho um pouco mais desafiadoras num primeiro olhar. Tanto é que foi um dos temas ou uma das passagens do Evangelho escolhidas por Kardec para fazer parte daquele capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Estranha Moral, ou em algumas traduções, Moral Estranha, porque num primeiro relance parece de fato difícil de entender ou de conceber que tais palavras ou tais lições possam ter de fato saído da boca de Jesus. Algumas falas do Mestre parecem-nos chocantes, parecem mesmo contraditórias com toda a sua vida, com todo o espírito da sua mensagem. Mas eis que surge essa doutrina bendita, o Espiritismo, como chave, ou como um conjunto de chaves de entendimento, nos auxiliando a penetrar no sentido, nos tesouros ocultos, até mesmo dessas lições que nos parecem as mais contraditórias. Dirá Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no item 17, que nenhuma das palavras ou nenhuma das falas de Jesus é absurda para quem quer que consiga aprender o seu sentido alegórico e profundo. E é isso que temos aprendido com Emmanuel, com a obra, com o legado que ele nos deixou. Se alguma lição do Cristo nos parece contraditória, se ainda não conseguimos alcançar algum entendimento edificante, consolador, iluminativo, de alguma fala, de algum gesto de Jesus, o problema não está na lição, tenhamos a certeza. Não está nas palavras de Jesus, não está na gestualidade de Jesus.
está certamente a nossa limitação de entendimento e de interpretação. Seja pela ausência de elementos do contexto em que ele vivia, da cultura em que ele vivia, que nos permitem alcançar entendimentos mais profundos. Assim é com muitas de suas parábolas, com muitas de suas lições. Se eu não conheço muito bem alguns aspectos da cultura, das características, das tradições, do contexto em que Jesus vivia, muitas vezes perdemos muito do contexto ou da riqueza da lição. Então, o próprio Kardec vai dedicar uma parte da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo a nos trazer alguns entendimentos sobre o contexto. Como é que eu vou entender mais profundamente o Evangelho sem entender quem eram os fariseus, por exemplo? O que pensavam, o que faziam, o porquê das suas restrições quanto a Jesus? Como é que eu vou entender a fala de Jesus para com eles sem entender o que pensavam, como pensavam? Como eu vou alcançar, por exemplo, toda a profundidade, toda a beleza de uma parábola como a parábola do bom samaritano ou a parábola do filho pródigo, sem entender aquela cultura? Como que aquele pai da parábola do filho pródigo era algo altamente contrastante com tudo que se concebia de amor e de família naquele contexto. Algo que hoje nos escapa se não olharmos aquele tempo, aquela cultura. Como muito bem fez, e aqui um livro que recomendo, Kenneth Bailey, no seu livro As Parábolas de Lucas. Quanta riqueza não nasce do simples esforço por entendermos melhor aquele povo, aquele tempo. Como as parábolas se abrem, se ampliam em beleza e em riqueza. Então esse é um dos elementos limitadores que o Espiritismo irá nos incentivar a estudar. Aprender com as outras denominações cristãs, que fazem um trabalho muito precioso de esclarecimento nesse sentido. E o outro elemento limitante, certamente, será a incompreensão de muitas das leis divinas, das leis espirituais, que o Espiritismo irá revelar. Como entender mais a fundo as curas de Jesus? A cura de um Lázaro? A cura de uma mulher hemorroíça? A cura de um cego de nascença? Sem entender aspectos como mediunidade, lei de causa e efeito, reencarnação, hierarquia espírita, quando vemos no Cristo aquele espírito já eminentemente adiantado e, portanto, apto a lidar com os fluidos, com o magnetismo, até mesmo com o fluido cósmico universal, de maneiras que ainda nos fogem. E daí aquela sua capacidade de fazer curas que naquele tempo pareciam milagrosas, mas que à luz do Espiritismo nada mais são do que o desdobramento de leis naturais, tendo em vista a condição espiritual do Cristo, um espírito puro, portanto conhecedor daquelas leis e capaz de se utilizar delas para a sua ação. Então o que nós estamos aprendendo com Kardec, com Emmanuel, a fim de inaugurarmos um estudo do Evangelho mais aprofundado, é que se alguma lição ainda nos parece fechada, contraditória, não a desprezemos por isso. Não a consideremos como um equívoco, como um erro de grafia ou de cópia dos Evangelhos, que é o que geralmente adotamos quando não conseguimos penetrar no sentido da lição. Pensemos antes que são grandes as chances de não termos compreendido a fala ou a lição de Jesus por conta ainda da nossa limitação, seja em termos de estudo mais aprofundado, mais disciplinado, seja em termos da falta do nosso esforço por nos iluminarmos, por nos elevarmos e assim melhor nos conectarmos com a espiritualidade superior, que nos traz inspirações e ideias novas para além do âmbito das nossas possibilidades ainda muito pequeninas. Porque muito do estudo do Evangelho será ou se dará através dessa interação mais estreita
com a espiritualidade superior. E isso só se consegue através do estudo dedicado, do trabalho no bem, que vai como que abrindo os nossos horizontes da mente, da intuição, para melhor entender as lições. Então o Espiritismo surge como esse conjunto abençoado de chaves, de recursos, de leis e entendimentos que nos auxilia a penetrar melhor no sentido das palavras do Mestre. E é à luz do Espiritismo, à luz de tudo isso que temos recebido da doutrina espírita, que vamos melhor tentar entender hoje essa fala de Jesus, como disse, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Quando Jesus nos diz àqueles do seu tempo e a todos nós: não vim trazer a paz, mas a espada. É interessante isso, porque em outro momento mesmo do Evangelho, em João, Jesus chega a dizer: a minha paz vos dou, vos deixo, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então parece-nos que Jesus, com todo respeito à expressão, tinha uma certa bipolaridade. Ora ele deixa a paz, ora ele não deixa a paz. Como entender isso? Naturalmente já vamos pensando, imaginando que talvez o conceito de paz nesta frase não seja o mesmo conceito de paz na outra frase. Talvez existam dois conceitos, dois entendimentos do que seja a paz. E é isso que nós precisamos começar a entender para adentrar a lição. O próprio Mestre disse em João: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então temos aqui dois tipos de paz. Temos a paz como o mundo a busca, ou como o mundo a apresenta, e temos a paz como o Cristo a apresenta. E boa parte do entendimento dessa fala de Jesus, que já sabemos não é contraditória, partindo do princípio de que Jesus é um espírito puro, um espírito que não poderia se contradizer. Portanto, é preciso entender esses sentidos. Partindo disso, nós já vamos começando a perceber que o entendimento da lição começa por uma reconstrução, talvez, ou por um repensar do que seja a paz. E a paz legítima a ser buscada, aquela que o Cristo nos propõe. Porque creio seja este um dos maiores objetivos de todos nós, se não o maior objetivo dos que aqui estamos. Todos ansiamos por paz, que poderia ser traduzida por outros sinônimos: felicidade, harmonia. São várias as faces dessa paz que buscamos, mas essencialmente toda criatura humana busca isso. A grande diferença está em como nós entendemos que isso, ou que essa paz possa ser alcançada. O mundo vai nos dizer, ou vai nos propor, um tipo de paz e um caminho para alcançá-la. O Cristo, como Ele mesmo já nos disse, apresentará outro tipo de paz. E outro meio ou modo de alcançá-la. Porque para o mundo, de um modo geral, a paz será entendida como a ausência de lutas, de dificuldades. A paz, a felicidade, será entendida como uma mudança das circunstâncias exteriores. Então, se tudo ao nosso redor está bem, então estaríamos ou alcançaríamos essa paz. Se financeiramente estamos bem, se a família vai bem, se a saúde de todos os que amamos vai bem, se temos os recursos monetários, se profissionalmente vamos bem, se temos
prazer ou alcançamos prazer através das múltiplas formas que ele pode nos chegar. Para a grande maioria das consciências, isso seria a paz. Uma vida sem muitas dificuldades, uma vida estável. Mas essa é a paz do mundo. Quando olhamos para a vida do Cristo e dos seus seguidores, sabendo que ele havia encontrado a paz, nós começamos a perceber que a paz do Evangelho não estará assim tão pautada nas questões exteriores, nas facilidades exteriores, nos recursos exteriores. Observando a vida do Cristo e dos seus legítimos seguidores, quase que naturalmente já começamos a entender que a paz de Jesus passará por outros caminhos e estará edificada em outras bases. Porque a vida dele, como dos seus seguidores e seguidoras fiéis, foi sempre, invariavelmente, uma vida marcada por lutas, por desafios, por mudanças constantes. E a pergunta que fica é possível ainda assim alcançar a paz? Aos poucos a gente vai juntando as pecinhas e vendo que o primeiro ponto, o primeiro passo aqui é repensar essa paz. Não como algo que dependa de circunstâncias exteriores, mas sim que dependa, sobretudo, da maneira interior pela qual nós lidamos com as circunstâncias exteriores. É essa a grande mudança que o Evangelho nos convidará a fazer no que diz respeito à paz. Porque vive a criatura humana em constante luta por tentar equilibrar as circunstâncias exteriores. E quando parece que ela equilibra alguma coisa, parece que outra coisa sai do prumo. Quando a saúde vai bem, um problema financeiro surge. Quando financeiramente vamos bem, perdemos um ente querido. Quando financeiramente e em termos de saúde vamos bem, temos um problema afetivo. Enfim, as circunstâncias, o jogo das circunstâncias, parece que constantemente trabalha a fim de nos remover ou retirar essa paz construída sobre os aspectos exteriores. Porque é da própria vida a transitoriedade, a mudança constante. Então lutamos com as circunstâncias, tentando equilibrá-las, julgando que quando elas estiverem todas certinhas, equilibradas, no lugar certo, onde a gente acha que deveria estar, com o dinheiro aqui, o recurso ali, aquele ente fazendo isso ou aquilo outro, aquela pessoa portando-se assim ou assado, como nós julgamos que deveria ser, a gente acha, então estaremos em paz. Mas essa é uma paz que parecemos nunca alcançar. Quando nos aproximamos, parece que ela foge mais uma vez. Como a nos dizer, não está aí, no incessante combate com as circunstâncias exteriores, a fonte ou a base da verdadeira paz. Os nossos inimigos, os inimigos de nossa paz, de nossa estabilidade, de nosso equilíbrio, não são as circunstâncias ou não moram fora de nós, não são as pessoas, nem as suas atitudes para conosco. Porque isso não está na nossa alçada. Não dominamos completamente todas as circunstâncias. Estamos sujeitos às determinações da vida, aos desígnios do alto, aos convites da evolução. Então, logo vamos percebendo com Jesus que talvez o grande embate em busca da paz não será aquele por tentarmos a todo custo dominar as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor, fazendo com que aconteçam ou se portem como gostaríamos.
Talvez seja essa apenas uma batalha que nos consuma indefinidamente, sem nunca nos proporcionar efetivamente a paz. Buscamos aqui conquistar recursos, mas um dia eles passarão. Buscamos aqui e aqui fazer com que essa ou aquela pessoa ajam assim ou assado, mas um dia elas se portarão, não segundo como queremos, mas segundo elas querem, pois têm também o seu arbítrio. Então talvez não seja esse o grande embate. Talvez o embate seja outro. Talvez não sejam as circunstâncias, nem as pessoas, aquelas que nos impedem de alcançar efetivamente a paz. Talvez seja a maneira interior com a qual nós lidamos com as circunstâncias e com as pessoas. Porque, ao contrário de tudo que me envolve, de tudo que me cerca, o que está dentro de mim, isso é da minha alçada. E isso está ao alcance do meu controle e da minha determinação. Então nós passamos a entender que o embate se transfere agora para dentro. Em vão, nos debateremos, lutaremos com as circunstâncias exteriores, buscando alcançar estabilidade, equilíbrio, serenidade, se antes não fizermos o embate, não nos propusemos a luta transformadora da nossa postura interior e, por conseguinte, da maneira pela qual nós nos relacionamos com tudo que nos cerca, pessoas, coisas e circunstâncias. Então, com a sua frase, Jesus, ao mesmo tempo, nos diz que a sua paz não é aquela paz do mundo, pautada na inércia, nas facilidades, na isenção de lutas e de dores. É uma paz ou é uma proposta de embate, de combate. Mas também não é do combate exterior, acreditando que são as pessoas, as circunstâncias, os agentes perturbadores da nossa paz. Ao mesmo tempo, nessa simples frase, Jesus nos convida a entender a paz como algo que se dê no combate, no embate, mas também num embate não com pessoas ou com circunstâncias, mas sim com nós mesmos. Uma paz que não se conquiste através da luta, da imposição, da violência, da revolta ou da rebeldia com relação àquilo que nos acontece, ou com aquilo que as pessoas fazem para conosco. Mas antes, uma paz que se baseie num profundo processo de luta, de embate, transformação interior, que me prepare internamente para lidar com a mudança, com as circunstâncias, sejam elas quais forem, sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio interior. Jesus, com as suas lições, transfere o campo de batalha do exterior, quando guerreávamos antes com as pessoas, agredindo-as e sendo por elas agredidos, quando digladiávamos antes com as circunstâncias, nos revoltando com elas e sendo por elas feridos. Jesus tira esse campo de batalha lá de fora e o projeta aqui dentro, como nos dizer, batalhando aqui por dentro, vencendo os verdadeiros adversários de nossa paz, estaremos então aptos a alcançar uma paz que independa das circunstâncias e que possa ser mantida até mesmo nas maiores lutas exteriores, nos maiores desafios circunstanciais. Jesus nos projeta para a verdadeira batalha a ser travada em nós mesmos, para o verdadeiro combate, não o combate fora, mas o bom combate interior,
que, enquanto não é feito, nos levará continuamente ao combate com pessoas e coisas tomados por nós de maneira equivocada como os agentes perturbadores da nossa paz. Em outras palavras, com Jesus ou com o seu Evangelho, vamos aprendendo que enquanto não combatemos a nós mesmos, as raízes das aflições e das angústias que repousam no solo de nosso coração, estaremos em constante combate com os outros e com as circunstâncias, tomados por nós como nossos adversários. Quando na verdade seriam eles, ou são eles, os professores que nos ajudam a entender que o que realmente precisamos combater está dentro de nós. Que nos ferimos não por aquilo que o outro fala para conosco, mas sim pelo orgulho que se feriu por conta daquilo que o outro falou para conosco. Que nos ferimos pela inveja ferida em relação à postura ou à vida do outro. Que nos ferimos em nossas afeições, em nossas relações afetivas, quando o nosso ego não é atendido, porque esperávamos que o outro agisse ou falasse assim e não assado. A gente vai percebendo que efetivamente não é o outro que nos fere, mas como nós lidamos com o que vem do outro. Não é a vida que nos decepciona, mas sim as expectativas ou os planos que nós havíamos feito em relação à vida. Então percebemos que o problema está não no que acontece fora, mas na maneira pela qual eu recebo e trato isso. E, portanto, o que precisa ser mudado, combatido, não é o outro nem a circunstância, mas eu mesmo. Como disse Khalil Gibran, de maneira muito poética, e disse o divino: ame o seu inimigo. E eu aceitei. Eu entendi e amei a mim mesmo. Porque está aqui o que precisa ser tratado, trabalhado, renovado. E a essa espada, simbolizando aí um combate, que Jesus se refere na sua fala. Não a espada como naqueles tempos da violência que feria o outro, mas a espada a simbolizar esse combate agora assumido internamente pelo Espírito, que a partir das lições de Jesus passa a ser mais conhecedor de si mesmo e, portanto, dos problemas a serem tratados, das raízes das aflições a serem arrancadas, como faz o bom agricultor ao remover as ervas daninhas. A partir das lições de Jesus, como que vamos mergulhando em nós mesmos, vamos voltando àquela espada antes voltada ao semelhante, à vida, na guerra que travávamos constante com as circunstâncias e com os outros, para nós mesmos. E nos convertemos agora internamente no campo de batalha, onde a vontade é a força que nos ajuda a vencer, ou que nos impulsiona a vencer, o velho eu. Por isso o apóstolo Paulo, que soube muito bem o que passou por esse processo de transição, deixando o combate fora, as perseguições fora, para perceber que não alcançaria a paz que tanto desejava enquanto não travasse o bom combate dentro. Talvez foi isso que ele quis dizer na sua carta aos Hebreus, capítulo 4, quando diz assim, numa interessante analogia com a espada, porque a palavra de Deus, diz ele, no seu linguajar característico, é viva e eficaz,
mais penetrante que uma espada de 2 gumes e apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ele está comparando a palavra de Deus, que para nós seria as lições de Jesus, o Evangelho do Cristo, com uma espada que nos penetra. E nos permite agora discernir intenções e sentimentos que antes não discernimos. Ora, o que essa figura quer representar, senão no processo em que adentramos a partir do conhecimento de Jesus, ou do Evangelho do Cristo? É como se o nosso mundo interior começasse a ser aberto, a ser revelado. E passamos a ver agora, a discernir melhor a verdadeira fonte da nossa aflição. Antes, quando cerrados, quando ainda na superfície de nós mesmos, julgávamos ser o outro o inimigo a ser combatido, atacado. Mas na medida em que o Evangelho vai abrindo-nos o coração, a mente, vamos percebendo, discernindo que o que realmente nos faz sofrer é o orgulho ferido, é o ego não atendido, é a inveja instigada. Como? Graças a esse processo de abertura que o entendimento do Evangelho vai fazendo conosco. O nosso mundo interior agora se torna uma zona de batalha, mas no bom sentido. O que eu sou, o que eu sei que eu sou, e já não mais quero ser. Inicia-se o bom combate por deixar de ser o que já sei, não me convém mais ser. Algo que Paulo soube descrever muito bem na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 21. O bem que eu quero, esse eu ainda não faço. E o mal que eu não quero, eu ainda faço. Mas já há uma luta. Porque antes sequer eu queria o bem, agora eu já quero. Agora eu já busco. Agora o mal que parte, o que há em mim já me incomoda. Eu já sei que ele ali está e já o quero superar. Enquanto não havia despertado para isso, o mal morava sempre no outro. E era o outro a ser combatido. E por isso eu nunca encontrava uma paz mais duradoura, porque ela sempre repousava no proceder do outro ou nas circunstâncias da vida. Quando eu transfiro isso para mim, agora sim, isso está ao meu alcance. Isso eu posso mudar. Quando a zona de combate está em mim, eu realmente entrei no processo de iluminação com o Evangelho. É isso que Jesus quer dizer. A sua paz será aquela conquistada através de uma imensa luta, de um tremendo esforço, por vencer a nós mesmos e as nossas más tendências. A sua lição, como que vai aos poucos nos abrindo, nos permitindo nos conhecer, porque só se pode mudar aquilo que já se conhece. Então eu cesso, pelo menos diminuo a revolta, a luta, os embates desnecessários com o exterior, com os outros. Porque agora toda a minha energia estará focada em me vencer. Porque em me vencendo, vou aos poucos me tornando imune ao que quer que aconteça no exterior. O segredo da mudança aí está.
focar a energia em me transformar, tornando-me mais apto a lidar com qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Porque aquele que vai se tornando humilde, torna-se inatingível pelo orgulho de terceiros. Aquele que vai se tornando caridoso se torna imune ao egoísmo de terceiros. Aquele que vai se tornando paciente se torna imune, inalcançável pela angústia e pela impaciência de terceiros. Vai ele consolidando em si a armadura efetiva da paz. A proteção verdadeira, a estabilidade duradoura com Cristo no seu Evangelho. Então é a essa batalha que somos convidados. Não apontar a espada a outro, mas a nós mesmos, no sentido do conhecimento, do bom combate. E é por isso que, dirá Emmanuel, é a cruz de Jesus uma espada fincada no solo, ensarilhada, como a dizer, cerraram-se os combates com os outros, para começar o combate comigo mesmo. Olha que linda perspectiva. O formato da cruz é o mesmo formato de uma espada, mas não mais a espada erguida, a espada fincada, como a dizer, não mais o combate lá fora, mas agora o combate aqui dentro, peito adentro, na luta por nos vencer. É o que Emmanuel vai dizer de maneira muito bonita no livro Ceifa de Luz, capítulo 5, intitulado A Lição da Espada. Mais adiante, mais ou menos no meio do texto, ele diz: com Jesus a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho testemunho supremo do sacrifício da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. Jesus não nos convida a ferir e guerrear a ninguém. Não nos convida a violentar a nenhuma consciência. Nos convida, sim, a apontar essa espada para nós. E a fazer o esforço amparado pela vontade para vencer os nossos instintos e as nossas paixões. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Mais adiante, assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, a espada que o Evangelho vem nos trazer, que ele disse vir nos trazer, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija, ou seja, ereta, dentro de nós, a fim de que, ensarilhando, ou seja, guardando, fincando, sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, a espada que Jesus vem nos trazer, que ele cita em sua lição, é a espada da cruz. É uma espada fincada no solo. É a espada que representa sacrifício de nossa parte na vitória sobre o ego, disciplina de nossa parte na vitória sobre as paixões, renúncia de nossa parte na vitória sobre o orgulho, humildade de nossa parte na vitória sobre a vaidade. Essa é a espada cristã,
não por acaso é a cruz, ou tem a cruz a forma de uma espada. Mas o cristão luta com outras armas. É esse o combate a que Jesus se refere. É essa a arma que nós temos em mãos. A melhor arma que temos em mãos. Amor, renúncia, sacrifício e humildade. Ah, mas esta é invencível. Nem canhões, nem martírios, nem fogueiras jamais puderam vencê-la. Se alguém duvida disso, bastaria lembrar-se do exemplo do próprio Jesus. Em tentando matá-lo, a crueldade nada mais conseguiu do que realçar ainda mais a beleza e a grandeza da sua lição, que os séculos só souberam erguer e levantar. Então está aqui a grande diferença. Com Jesus, deixamos o combate exterior para assumirmos o bom combate no interior. Como bem disse também o apóstolo Paulo. O bom combate na sua carta a Timóteo. Dirá Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148. Estamos ainda em combate, portanto aflitos, angustiados, quando voltamos as nossas atenções única e exclusivamente para o exterior. Mas já adentramos o bom combate quando voltamos para dentro, identificando ali os verdadeiros inimigos da nossa paz. O combate prende o nosso coração ao chão, à crosta da terra, em processos dolorosos de reajuste, ao passo que o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Enquanto não estivermos nesse bom combate interno por nos vencer, sobrará energia e tempo para combatermos e atacarmos os outros, perdendo energia, perdendo a paz e conservando a aflição. Mas no dia em que de fato adentrarmos do bom combate, tempo nem energia não sobrarão para desperdiçarmos, acusando, atacando e prejudicando a terceiros. Porque estarão toda essa energia, esse tempo dedicados à vitória sobre nós mesmos. E para que sejamos bem-sucedidos nessa batalha, nesse combate, talvez fosse interessante nos precavermos, nos prepararmos. Como um combatente que se prepara para ir à luta, nós também, para mantermos firmes nessa luta com nós mesmos, precisamos nos preparar. E mais uma vez, quem vem nos auxiliar é o apóstolo Paulo. Agora na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17, quando nos fala simbolicamente da armadura de Deus. E ele diz assim: a fim de que estejais firmes no bom combate, é preciso que os vossos lombos estejam cingidos com o cinto da verdade. Então, para que estejamos firmes na vitória sobre nós mesmos, é preciso exigir ou existir de nossa parte um compromisso com a verdade. O conhecimento das leis divinas, como disse o Cristo, e conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Conhecermos a verdade sobre nós mesmos, conhecermos a verdade, as leis que o Criador estabeleceu, não há outro caminho de libertação. Como disse o Mestre também, a adoração em espírito e em verdade. Então faz parte dessa armadura para o bom combate, o cinto da verdade. E aí ele prossegue, a couraça da justiça. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ele vai acrescentar a couraça da justiça e da caridade. Então, para proteger o nosso peito, para proteger o nosso coração, para que ele esteja forte, firme, esperançoso na luta por vencermos a nós mesmos, só tem uma maneira de nos protegermos.
a justiça, a retidão, a honestidade e o compromisso com a caridade. Porque só é imune, só está realmente protegido para com as decepções, as desilusões, a ingratidão e tudo mais, só está protegido o coração que ama e que é justo. Todo mais estará sujeito à ingratidão que desanima, se não está o coração protegido pela caridade, pela couraça da justiça e da caridade. Então é mais uma das peças da armadura de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Mas ele prossegue dizendo que os vossos pés estejam calçados na preparação do Evangelho da paz. Então, um compromisso de nossa parte por deixarmos pegadas que lembrem o Evangelho da paz. Por deixarmos pegadas por onde passarmos de luz, de paz, de serenidade, por marcarmos os corações que cruzarem o nosso caminho. Aqui eu me recordo de uma fala do Antigo Testamento que eu gosto muito, Isaías, capítulo 52, versículo 7, quando ele diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, daquele que faz ouvir a paz, daquele que anuncia o bem. Quão suaves, quão belas são as pegadas daquele que por onde passou falou de paz, anunciou o bem, trouxe boas novas, deixou passos, marcas de alegria. Então que não deixemos nenhuma vida, nenhum coração cruzar o nosso caminho sem que saia levando um pouco mais de paz, de alegria, de esperança. Isso é parte também da armadura de Deus. E Paulo prossegue: o escudo da fé, a nossa melhor proteção, a fé, mas não simplesmente o acreditar, a fé entendida na sua verdadeira acepção, confiança, fidelidade. Ter fé é confiar, e só se confia quando se ama e quando se vive. Ter fé é ser fiel. Ter fé no Cristo é ser fiel ao que temos aprendido com Ele. Ter fé no Criador é ser fiel às suas leis. Em outras palavras, nos esforçarmos tanto quanto nos seja possível por vivenciarmos essas leis, perseverarmos, nos esforçarmos. Isso é ter fé, isso é ser de fato cristão. Não é essa a definição que temos do verdadeiro espírita? Aquele que se esforça por vencer a si mesmo, por se transformar, por ser fiel ao que tem aprendido com o Espiritismo, não é isso que Kardec define? Isso é ter fé. E essa é a nossa melhor proteção. Uma vida amparada ou ancorada nas leis divinas é uma vida, é uma felicidade sólida. É o que dizia Jesus ao final do Sermão do Monte. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, constrói sobre a areia. As tempestades da vida vêm e levam. Mas quem ouve e as pratica, ou seja, quem é fiel, quem tem fé, constrói sobre a rocha. Vêm os ventos, as tempestades, correm os rios e as águas, mas não a destroem a edificação. Isso é ter fé. E é parte da armadura para que estejamos firmes neste bom combate. Mas segue Paulo dizendo: e tendo o capacete da salvação. De novo, em 1 Tessalonicenses 5,8 ele acrescenta: o capacete da esperança na salvação. Então, para proteger a nossa mente, para mantermos ela sintonizada com o alto, com a luz, é preciso nos protegermos com a esperança.
porque é a esperança, a luz que nos faz caminhar nos momentos de maior sombra. Por isso dirá Emmanuel no livro Consolador: se a fé é o sol, a esperança é o luar. Então, quando tudo ao nosso redor quer nos levar ao pensamento pessimista, desanimado, abatido, o capacete da esperança nos protege e nos faz continuar a pensar no alto, no alvorecer após a noite, na calmaria após a tempestade. É o capacete ou a esperança, a luz do luar nos momentos de treva, de sombras na nossa caminhada. Portanto, é parte imprescindível da armadura do bom combate. Eis que aí estamos preparados. Capacete da esperança, couraça da justiça e da caridade, escudo da fé, o cinto da verdade e os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Aqueles que isso buscarem estarão fortes, estarão firmes na luta por vencerem a si mesmos e encontrarem, então, aquela paz que o Cristo prometeu aos seus seguidores, que nasce, mesmo em meio à luta tremenda lá fora, a serenidade, a esperança e a confiança intocáveis aqui dentro. Eis o bom combate. Eis a espada da qual Jesus se faz portador. Vem remexer o nosso mundo interior, mostrar o que somos, a fim de que possamos trabalhar isso e vir a ser o que desejamos, o que estamos destinados a ser. Como ele também diz, eu vim trazer fogo à terra, e mais não quero que ele se alastre. Vem o Cristo trazer o fogo à terra do nosso mundo interior. Fogo que, ao mesmo tempo que queima o que é velho, o que é impuro, faz luz. É um agente purificador. O fogo do combate interior. Por isso diz também Paulo, meu Deus é um fogo consumidor. A experiência com o Evangelho, quando bem cultivada no coração, consome aos poucos as nossas imperfeições, deixando apenas o ouro puro das virtudes que são a nossa verdadeira riqueza. Quem assim o faz, quem assim se vence, alcança a verdadeira paz. Então não nos espantemos se, à medida que formos estudando e entendendo melhor a lição de Jesus, a luta parecer maior, sobretudo aqui dentro. É um sinal quase certo de que estamos no caminho. Muito cuidado, se aqui dentro tudo estiver parecendo estagnado. Não acreditemos nessa falsa paz, a paz da água parada, que embora pareça tranquila, guarda no seu fundo o lodo e a podridão. A paz com Cristo não é dessa. A paz com Cristo é a paz da fonte, que está sempre em movimento, levando vida, esperança por onde passe. Por isso é viva, por isso é pura e por isso segue a cantar. A paz com Jesus é a paz do movimento, do rio que, sereno, aprendeu a contornar obstáculos em busca do mar. Essa é a paz com Jesus, não a da água parada. É a paz do movimento, é a paz da bendita luta. Essa que nós precisamos buscar. Então, se a luta, se a temperatura interior parece aumentar, perseveremos, sigamos. Grandes as chances de estarmos no caminho adequado. Me recordo aqui de uma fala que está no Evangelho, no Apocalipse, no livro de João, o último livro do Novo Testamento, capítulo 10, quando João relata um sonho seu, sonho mediúnico, onírico, mediunidade onírica, em que ele diz ver um anjo que lhe trazia um livrinho e diz, coma deste livrinho. Ele vai ser amargo no seu ventre e doce como mel na sua boca. Ele então come o livrinho e de fato diz,
era na minha boca doce como mel, mas no ventre amargo. O que é isso senão o símbolo do que o Evangelho faz conosco? É doce, é consolador num primeiro momento, mas na medida em que se aprofunda em nosso mundo interior, é também desafiador. Mexe com as nossas entranhas, mexe com os sentimentos mais profundos, traz à tona as nossas impurezas, a fim de que possamos lidar com elas. Como chá de boldo, amargo, que nos faz curar. É o que aquele livrinho representava. É o bom combate. E se teve um personagem que muito bem passou por esse processo, como já citei aqui, foi o apóstolo Paulo. E por isso encerro a reflexão com uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 178, intitulada Combate Interior, em que a gente vê muito bem a transição pela qual Paulo passou e que todos nós seremos convidados a passar. Aquele que antes combatia o exterior, queria dobrar os joelhos de gregos, de romanos, queria perseguir aqueles que não pensavam como ele, queria convencer com a sua oratória e eloquência os demais, mas chegou um momento em que ele foi convidado a um outro combate pelo mestre, pelo amigo. Emmanuel então comenta uma frase do próprio apóstolo em Filipenses 1,30, em que ele diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Emmanuel comenta: em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns. Então lutou contra as circunstâncias, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Era Saulo em combate. Agora vem Paulo no bom combate. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. A espada converte-se em cruz. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Que engraçado. Antes, quando tinha tudo, riqueza, juventude, beleza e poder, não tinha paz. Agora, quando quase nada tinha em aspecto exterior, havia encontrado a legítima paz com Cristo. E é então que Emmanuel conclui: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Humildade e paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo
agraciado com a visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Nós também não iremos. Haverá o momento em que seremos convidados a lutar. Com essa espada que Jesus nos trouxe, não a de ferir, mas a de nos vencer, a espada da cruz, que será um dia para nós a ponte para uma vida maior. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos e nos ajude a encontrar essa paz, não a do mundo, mas a dele. Muita paz a todos.